Olá, boa noite a todos. Não sei se está cá alguém pela primeira vez, que não saiba que andamos a fazer o estudo do Nosso Lar e o que é o Nosso Lar, este livro que andamos a comentar, capítulo a capítulo. E então, para essa hipótese, eu vou começar por fazer um breve resumo do que é o Nosso Lar e depois então iremos fazer o estudo do capítulo desta hora, que é o capítulo 21. Portanto, Nosso Lar foi o primeiro livro a mostrar em detalhes a vida do outro lado no mundo espiritual. Foi o espírito André Luiz que ditou este livro ao médium Chico Xavier. E neste livro, André Luiz conta a sua história, que, após desencarnar, passou a habitar numa zona sombria denominada de umbral, um local onde padeceu de muitos sofrimentos. Foi socorrido do umbral após 8 anos de sofrimento e levado para a colónia espiritual Nosso Lar. Esta colónia é um local em que André Luiz, que na encarnação anterior foi médico, começa a receber esclarecimentos sobre a vida no mundo dos espíritos. E são estes esclarecimentos que ele nos traz através deste livro chamado Nosso Lar. Ao ser socorrido do umbral, ele foi levado para esta cidade espiritual. Estas imagens são do filme O Nosso Lar, que eu aconselho a todos a ver porque é um filme maravilhoso. E então, entrando no capítulo desta hora, capítulo 21, continuando a palestra. Portanto, vemos aqui André Luiz, do lado direito, a conversar com Laura, a mãe de Lísias, o enfermeiro seu amigo que o acompanhou praticamente desde o início. E então eu vou passar a ler este capítulo para depois de seguida tecer alguns comentários que me parecem mais importantes. A palestra, Senhora Laura, exclamei com interesse, sugere numerosas interrogações. Relevar-me-á a curiosidade, o abuso. Isto começa André Luiz a dizer. Não diga isso, retrucou bondosa, pergunte sempre. Não estou em condições de ensinar, todavia é sempre fácil informar. Rimo-nos da observação e indaguei em seguida. Como se encara o problema da propriedade na colónia? Esta casa, por exemplo, pertence-lhe? Ela sorriu e esclareceu. Tal como se dá na terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho. O bónus hora, no fundo, é o nosso dinheiro. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. As construções em geral representam património comum, sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais que um, apresentando 30.000 bónus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Nossa morada foi conquistada pelo trabalho perseverante de meu esposo, que veio para a esfera espiritual muito antes de mim. 18 anos estivemos separados pelos laços físicos, mas sempre unidos pelos elos espirituais. Ricardo, porém, não descansou. Recolhido ao nosso lar, depois de certo período de extremas perturbações, compreendeu imediatamente a necessidade do esforço ativo, preparando-nos um ninho para o futuro. Quando cheguei, estreámos a habitação que ele organizara com esmero, acentuando-se nossa aventura. Desde então, meu esposo ministrou-me conhecimentos novos. Minhas lutas na viuvez haviam sido intensas. Muito moça ainda, com os filhos tenros, tive de enfrentar serviços rudes. À custa de testemunhos difíceis, proporcionei aos rebentos de nossa união os valores educativos de que eu podia dispor, habituando-os, porém, muito cedo aos trabalhos árduos. Compreendi, depois, que a existência laboriosa me livrara das indecisões e angústias do umbral,
por colocar-me a coberto de muitas e perigosas tentações. O suor do corpo ou a preocupação justa nos campos de atividade honesta constituem valiosos recursos para a elevação e defesa da alma. Reencontrar Ricardo, tecer novo ninho de afetos, representava o céu para mim. Durante anos consecutivos, vivemos a vida de perene ventura, trabalhando por nossa evolução, unindo-nos cada vez mais e cooperando no progresso efetivo dos que nos são afins. Com o correr do tempo, Lísias, Yolanda e Judite reuniram-se a nós, aumentando nossa felicidade. Após ligeiro intervalo em que parecia meditar, minha interlocutora prosseguiu em tom grave. Mas a esfera do globo nos esperava. Se o presente estava cheio de alegria, o passado chamava a contas, para que o futuro se harmonizasse com a lei eterna. Não podíamos pagar à terra com bónus hora, e sim com o suor honrado, fruto de trabalhos. Dada a nossa boa vontade, aclarava-se-nos a visão relativamente ao pretérito doloroso. A lei do ritmo exigia então a nossa volta. Aquelas afirmativas causavam-me viva impressão. Era a primeira vez que se feria tão fundo aos meus ouvidos na colónia o assunto referente a encarnações pregressas. Senhora Laura, exclamei, interrompendo-a, permita por obséquio à parte. Perdoa a curiosidade, no entanto, até agora, ainda não pude conhecer mais detidamente o que se relaciona com o meu passado espiritual. Não estou isento dos laços físicos. Não atravessei o rio da morte? A senhora recordou o passado logo após sua vinda ou esperou o concurso do tempo? Esperei-o, replicou sorridente. Antes de tudo, é indispensável nos despojarmos das impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes. É preciso grande equilíbrio para podermos recordar edificando. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Portanto, somente a alma, muito segura de si, recebe tais atributos como realização espontânea. As demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências e, se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Mas a senhora recordou o passado de maneira natural? Perguntei. Explico-me, respondeu bondosamente. Quando se me aclarou a visão interior, as lembranças vagas me causavam perturbações de vulto. Coincidiu que meu marido partilhava o mesmo estado de alma. Resolvemos ambos consultar o assistente longobardo. Esse amigo, depois de minucioso exame das nossas impressões, nos encaminhou aos magnetizadores do Ministério do Esclarecimento. Recebidos com carinho, tivemos acesso em primeiro lugar à secção do arquivo, onde todos nós temos anotações particulares. Aconselharam-nos os técnicos daquele ministério a ler nossas próprias memórias durante 2 anos, sem prejuízo de nossa tarefa do auxílio, abrangendo o período de 3 séculos. O chefe do Serviço de Recordações não nos permitiu a leitura de fases anteriores, declarando-nos incapazes de suportar as lembranças correspondentes a outras épocas. E bastou a leitura para que se sentisse na posse das reminiscências? Atalhei curioso. Não. A leitura apenas informa. Depois de longo período de meditação para esclarecimento próprio, e como surpresas indescritíveis, fomos submetidos a determinadas operações psíquicas a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficámos, então,
senhores de 300 anos de memória integral. Compreendemos então quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. E onde está nosso irmão Ricardo? Como estimaria conhecê-lo? Exclamei sob forte impressão. A genitora de Lísias meneou significativamente a cabeça e murmurou: em vista de nossas observações referentes ao passado, combinamos novo encontro nas esferas da crosta. Temos trabalho, muito trabalho na Terra. Desse modo, Ricardo partiu há 3 anos. Quanto a mim, seguirei dentro de breves dias. Aguardo apenas a chegada de Teresa para deixá-la junto aos nossos. E de olhar vago, como se a mente estivesse muito longe, ao lado da filha ainda retida na terra, a senhora Laura acentuou: a mãe de Heloísa não tardará. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas, em vista dos seus profundos sacrifícios, desde a infância. Pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Poderei, portanto, transmitir-lhe minhas obrigações no auxílio e partir sossegada. O Senhor não nos esquecerá. E assim termina este capítulo. E, portanto, tentando fazer um apanhado dos capítulos anteriores, para quem tem acompanhado o estudo, André Luís foi conduzido nos últimos capítulos a conhecer a sua casa e a sua família. Ali, encetando André uma agradável conversa com a mãe de Lísias, a Dona Laura. Juntamente com Dona Laura, naquela casa, para além de Lísias, morariam também outras 2 irmãs de Lísias e estariam a aguardar ainda mais uma irmã, mãe da Heloísa, de quem se falou nos capítulos anteriores. E o capítulo anterior, que foi estudado agora na hora anterior, encerrou-se com Dona Laura dizendo a André que se sentiria muito mal na colónia se não fizesse a sua parte no processo de trabalho de interesse coletivo. Ou seja, ela explicou-lhe como sentia que era importante trabalhar no interesse de todos. No presente capítulo, André e Laura continuam essa conversa, começando precisamente com André, dizendo a Dona Laura que esse assunto lhe desperta a sua atenção e lhe coloca algumas interrogações, pedindo desculpa pela curiosidade. E Dona Laura, humildemente, tranquiliza-o e diz que não tem condições de o ensinar, mas apenas de o informar. E, relativamente a este capítulo, eu destaco 2 pontos que me parecem mais importantes, 2 questões que são tratadas aqui. Por um lado, a questão da propriedade e, por outro lado, a questão da lembrança de vidas passadas, das tais reminiscências do passado. E então, relativamente à primeira questão da propriedade, André começa por perguntar a Dona Laura como é que ela vê o problema da propriedade ali naquela colónia, nosso lar. E também se a casa onde mora é sua. E nós compreendemos a colocação desta questão, uma vez que, tendo André Luís passado pela Terra na encarnação ou nas encarnações anteriores, todos nós, como sabemos, somos muito ligados ainda à parte material. E, portanto, estando André Luís numa fase de tentar perceber como é que funcionam as coisas do lado de lá, portanto, na esfera espiritual, esta foi uma questão que para ele lhe pareceu importante. E Dona Laura respondeu-lhe: tal como se dá na Terra, a propriedade aqui é relativa. Nossas aquisições são feitas à base de horas de trabalho, que é aquilo denominado no livro bónus hora. E então, o bónus hora, no fundo, é o nosso dinheiro, explica Dona Laura. Quaisquer utilidades são adquiridas com esses cupons, obtidos por nós mesmos, à custa de esforço e dedicação. Ou seja, também na esfera espiritual, os espíritos continuam a trabalhar. E Dona Laura tinha explicado há pouco o quão importante era para ela esse trabalho no interesse da coletividade. E desempenhar esses serviços
permite então aos espíritos adquirir esses tais bónus hora. E é precisamente com esses bónus hora que eles depois conseguem adquirir determinados bens, designadamente, no que diz aqui respeito a este capítulo, a casa. E Dona Laura explica: as construções em geral representam património comum sob controle da governadoria. Cada família espiritual, porém, pode conquistar um lar, nunca mais do que um. Ou seja, quando vamos para o lado de lá, não podemos pensar que vamos continuar a tentar juntar e amealhar. Ela explica aqui muito bem, cada família espiritual tem direito a um lar apenas, apresentando 30.000 bónus hora, o que se pode conseguir com algum tempo de serviço. Portanto, para adquirir lá um lar, 30.000 bónus hora de serviço, de horas prestadas a favor da comunidade. Relativamente, há aqui também uma outra parte que é tratada neste capítulo, que é a reunião da família na colónia. Ou seja, não obstante cada espírito passar por diversas encarnações, é possível, na parte espiritual, reunir-se com os seus entes queridos. E aqui vemos o exemplo da família de Lísias. Portanto, a mãe Dona Laura, as irmãs, a sobrinha Heloísa, a irmã Teresa que está para chegar, o pai Ricardo que esteve e que, entretanto, há cerca de 3 anos voltou à esfera terrestre para uma nova reencarnação. Neste capítulo, somos assim levados a compreender, mais uma vez, o aspecto da importância do trabalho nas regiões espirituais, especialmente nas colónias como o nosso lar, em que os espíritos se reeducam. Muitas pessoas imaginam que, após a morte do corpo físico, vão descansar em paz. Acham que enquanto estão cá no plano terrestre que têm que trabalhar, mas que depois de desencarnarem vão para o outro plano e aí vão descansar em paz. Isto é um erro, muito disseminado pela maioria das religiões terrenas. Portanto, no outro lado, é suposto continuarmos a trabalhar para evoluirmos. O trabalho é uma ferramenta para a nossa evolução moral, seja na esfera terrestre, onde nós nos encontramos neste momento, seja depois na esfera espiritual, quando desencarnarmos. Não existem privilégios nas regiões espirituais. E aqui pareceu-me importante citar este item 3 do capítulo 25 do Evangelho segundo o Espiritismo, acerca da importância do trabalho, que nos diz: se Deus houvesse isentado o homem do trabalho do corpo, seus membros estariam atrofiados. Se o houvesse isentado do trabalho da inteligência, seu espírito teria permanecido na infância, no estado de instinto animal. Por isso, lhe fez do trabalho uma necessidade e lhe disse: procura e acharás, trabalha e produzirás. Dessa maneira serás o filho das tuas obras, delas terás o mérito e serás recompensado segundo o que tiveres feito. E, portanto, o trabalho possibilita-nos a transformação para melhor. É o trabalho que nos permite progredir, evoluir. E o outro segundo ponto que eu referi há pouco, que também é tratado neste capítulo 21, tem a ver com as reminiscências, as recordações, as lembranças de vidas passadas, portanto, das encarnações anteriores. E André pergunta à Dona Laura se ela se lembrou das suas encarnações anteriores, logo após chegar ao mundo espiritual, portanto, logo após desencarnar, ou se, pelo contrário, foi recuperando a consciência dessas encarnações aos poucos e poucos. E Dona Laura respondeu-lhe que teve que esperar por essas recordações do passado. Ou seja, muitas vezes nós pensamos que quando desencarnarmos e quando estivermos do lado de lá, que vamos ter imediatamente acesso a todas as informações referentes às nossas encarnações anteriores. Mas Dona Laura aqui explica que não é assim. É todo um processo progressivo. E Dona Laura explica a André que primeiro
é indispensável despojarmos-nos das nossas impressões físicas. As escamas da inferioridade são muito fortes, refere ela. Portanto, ao acabarmos por nos libertarmos do corpo, no momento do desencarne, temos que dar depois tempo para nos libertarmos também das impressões físicas relacionadas com aquele corpo. É preciso grande equilíbrio, diz Dona Laura, para podermos recordar edificando. Portanto, é preciso atingir esse ponto de equilíbrio para poder começar a recordar. Em geral, todos temos erros clamorosos nos ciclos da vida eterna, ou seja, ao longo das diversas encarnações por que passamos, todos nós, sem exceção, cometemos muitos e muitos erros. Quem lembra o crime cometido costuma considerar-se o mais desventurado do universo. E pelo contrário, pela outra perspectiva, quem recorda o crime de que foi vítima considera-se em conta de infeliz do mesmo modo. Ou seja, ao longo das nossas encarnações anteriores, por certo, já fomos criminosos e, por certo, já fomos vítimas de determinados crimes. E, portanto, toda essa informação, se nos viesse automaticamente após o desencarne, provavelmente iria provocar em nós um desequilíbrio muito grande. Portanto, continua Dona Laura, apenas a alma muito segura de si recebe tais atributos como realização espontânea. Ou seja, há determinados espíritos já superiores que vêm à Terra para realizar determinadas missões. E esses espíritos, sim, quando desencarnam, provavelmente terão acesso imediato a estas informações de encarnações anteriores. Agora, nós que aqui nos encontramos, não, por certo. E Dona Laura explica, as demais são devidamente controladas no domínio das reminiscências. E se tentam burlar esse dispositivo da lei, não raro tendem ao desequilíbrio e à loucura. Ou seja, se nós não estivermos preparados para receber determinadas informações, e basta pensarmos no que referimos há pouco, de podermos ter cometido determinados crimes, se calhar ao recebermos essas informações, iríamos chegar eventualmente à loucura, ou pelo menos desequilibrados ficaríamos. E Dona Laura explica a André que ela e o marido começaram por ter permissão para ler, apenas ler, durante um período de 2 anos, as anotações feitas pelo Ministério do Esclarecimento sobre as vidas passadas. E no capítulo que vimos há pouco, Dona Laura explicava que, durante esse período de 2 anos, leram as anotações sobre as suas vidas anteriores, não deixando de lado as tarefas relacionadas com o Ministério do Auxílio. Ou seja, tanto Dona Laura como o marido, Ricardo, foram lendo durante este período essas tais anotações, mas em simultâneo foram trabalhando. Mais explicam ainda que só lhes foi permitido conhecer um período de 3 séculos, ou seja, durante 2 anos, leram as anotações sobre as suas vidas anteriores, mas apenas puderam ter conhecimento de 3 séculos de vida, dessas vidas anteriores, precisamente por terem sido considerados incapazes de suportar as lembranças correspondentes a épocas anteriores. Ou seja, os técnicos que avaliaram a situação de Dona Laura e do marido entenderam que tudo o que fosse para além do conhecimento sobre esses 3 séculos os iria desequilibrar e prejudicar. E, portanto, Dona Laura explica que começaram por ler. André Luís pergunta-lhe então se a simples leitura tinha sido suficiente para ela se lembrar de tudo. E é quando Dona Laura explica que não, que essa leitura apenas informa, mas que depois foi necessário todo um processo, todo um procedimento para conseguirem alcançar e compreender essas anotações. Começa por explicar que, a seguir a essa leitura de 2 anos,
seguiu-se um longo período de meditação para esclarecimento próprio. E como surpresas indescritíveis, foram submetidos depois a determinadas operações psíquicas, a fim de penetrar os domínios emocionais das recordações. Os espíritos técnicos no assunto nos aplicaram passes no cérebro, despertando certas energias adormecidas. Ricardo e eu ficámos então senhores de 300 anos de memória integral, ou seja, após o desencarne não é automaticamente que vêm as recordações de vidas anteriores. Essas recordações virão progressivamente, gradualmente. Há recurso a todo um procedimento, portanto, começa-se por ler as anotações sobre essas reencarnações, depois há que meditar sobre essas anotações e depois, então, são submetidos a operações psíquicas, a aplicação de passes. E depois, então, ficaram senhores de 300 anos de memória integral. E esta é a conclusão de Dona Laura. Compreendemos, então, quão grande é ainda o nosso débito para com as organizações do planeta. Ou seja, conhecendo o que fizeram nessas tais encarnações anteriores, concluíram os débitos que tinham ainda para com o planeta, a Terra. E para concluir este ponto, o despertar no mundo espiritual dá-se em regra acompanhado de um estado de perturbação, que pode ser mais ou menos longo e mais ou menos intenso, conforme as circunstâncias do desencarne, e sobretudo também de acordo com o grau de apego material manifestado no mundo físico. É claro que alguém que esteja ainda muito ligado à parte material, que esteja ainda muito materializado, que esteja ainda muito ligado ao corpo, às sensações, terá provavelmente um estado de perturbação maior após o desencarne, pois provavelmente nem conseguirá perceber de imediato que desencarnou, que naquele momento já se libertou do corpo e que é apenas espírito. Lentamente, como uma neblina que se vai dissipando, o espírito desencarnado vai recuperando a consciência, reconhecendo-se como um espírito que não está mais preso aos laços da carne, que não está mais preso àquele corpo. E aos poucos, gradualmente, vai tomando conhecimento da sua história, que se perde no tempo e nas incontáveis vivências passadas, tal como Dona Laura explica a André. E ficámos também a saber que até pode não ser possível ter acesso a uma informação integral sobre todas essas reencarnações anteriores, apenas podendo aceder a algumas. Os espíritos evoluídos, pelo contrário, após cumprirem as suas missões na Terra, ao desencarnarem, podem acelerar todo este processo, uma vez que o seu estado de evolução espiritual já assim o permite. Dona Laura explicou a André que para ter acesso às anotações sobre essas reencarnações anteriores, era necessário estar em equilíbrio. Ora, tratando-se de espíritos evoluídos, ao desencarnarem, eles são e continuam espíritos equilibrados e, portanto, poderão saltar todo este processo. Agora, para nós que aqui nos encontramos, é seguro que passaremos por este processo. E para completar esta breve análise do capítulo 21, destaco o último parágrafo, em que Dona Laura fala a André do desencarne da sua filha Teresa, que diz estar próximo. Ou seja, Dona Laura, na colónia Nosso Lar, já tem consigo, naquele momento, desencarnados outros filhos, tem também a neta, Heloísa, e explica que aguarda apenas a chegada da filha Teresa, que está para desencarnar. A mãe de Heloísa não tardará, diz Dona Laura. A passagem dela através do umbral será somente de algumas horas. Isto também é muito importante, porque, por exemplo, André Luís começa o livro por contar e relatar
que esteve no umbral cerca de 8 anos. Em vista dos seus profundos sacrifícios desde a infância, diz Dona Laura, pelo muito que sofreu, não precisará dos tratamentos da regeneração. Ou seja, a filha da Dona Laura, a Teresa, porque nesta última encarnação vivenciou muitos sacrifícios, passará pela zona do umbral apenas algumas horas. E esta era a apreciação que eu queria agora fazer para concluir. De certeza, por certo, não é apenas pelo facto de ter sofrido muito nessa última encarnação que a Teresa, a filha da Dona Laura, ficará apenas algumas horas no umbral. Porque então aí, provavelmente, muitos espíritos, ao desencarnarem, também iriam ter uma passagem breve pelo umbral, fruto dos sacrifícios que vivenciaram enquanto encarnados. Aqui, provavelmente, Teresa terá sabido enfrentar e aceitar esses sacrifícios com resignação, com eles se conformando e trabalhando, obviamente, para os ultrapassar, para evoluir. Sem revoltas, aceitando-os com resignação, assim evoluindo na escala de valores espirituais. E assim concluímos a apreciação e o estudo deste capítulo 21. E para a semana, então, próxima segunda-feira, pelas 19 horas, continuaremos com o estudo de Nosso Lar e passaremos, então, ao capítulo 22. Muito obrigada pela vossa atenção.